já chegando para aquele vídeo sensacional que dá aquela instrução e que faz toda a diferença, tá, gente? Eu vejo muita gente me perguntando ao longo dessa semana, né, e na verdade ao longo de todo esse tempo aqui no canal Garimpo Brasil: Wesley, como saber se a minha região tem ouro? Como é que eu vou saber se a minha propriedade tem, se num rio tem, se numa cachoeira tem? E hoje a nossa aula vai girar em torno disso. O nosso bate-papo de hoje vai trazer o conhecimento para você ter capacidade aí de saber se na sua propriedade tem ou não ouro, se na sua região tem ou não ouro. Então, vem com a Garimpo Brasil, porque já sabe, né? Aqui você aprende de verdade. Deixa um like. E é isso aí, galera. É bem provável que se você estiver iniciando agora na arte do Garimpo de Ouro Manual, você tenha bastante dúvida de como saber se a sua região tem ouro ou não. Primeiro que quando a gente começa a garimpar, a gente vai começar na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, e depois, se por acaso for necessário, possível, ou se houver oportunidade, aí nós vamos fazer a famosa migração para uma área garimpeira. Mas o princípio geral para todo mundo que está iniciando no garimpo é iniciar na sua região, muitas das vezes na sua propriedade ou regiões próximas ali. E eu quero desmistificar algumas coisas nesse dia de hoje, tá? Para começar, quando a gente pensa em garimpo, a maioria das pessoas elas vão iniciar e elas vão pensar em cachoeira e rio, tá, gente? E a maioria das pessoas elas pensam que o ouro ele tem a ver com o rio. E na verdade não tem a ver. Eu já falei bastante aqui nossos momentos aqui de vídeo, de compartilhamento de vídeo aqui no canal Garimpo Brasil, nesses mais de 3 anos que eu estou compartilhando a minha experiência e o meu dia a dia. E também já falei bastante lá no meu curso Garimpo de Ouro Manual. A galerinha já tá afiada, mas eu quero deixar você também afiado nesse assunto de hoje. A maioria das pessoas elas vão procurar rio, porque quando a gente pensa em garimpo, a gente pensa logo no aluvião, aquele cara com uma bateia, bateando no rio ali, fazendo a extração de algum material na beirada do rio. O que poucas pessoas entendem é que, no geral, 99% dos locais que tem ouro no rio, esse ouro não veio no rio, mas sim, conforme eu já falei muito com vocês aí, ele veio de alguma serra, algum pico aí na sua região. Então, ou seja, esse ouro ele tem origem geralmente em algum filão, em alguma serra, ou em algum veio, em alguma serra, e com a ação de chuva, com a ação ali das erosões naturais, ou até mesmo com a ação dos homens, que às vezes vão lá na serra, fazem algum planalto, faz alguma coisa ali, passa uma máquina, um trator, para fazer uma estrada, por exemplo, e às vezes nem sabe que ele tem o gold. A chuva vem, traz aquele gold, e todo esse material, ele acaba convergendo, né, para dentro do rio, ele acaba descendo para dentro do rio. Quem acompanha o nosso canal aí, já viu como que essa água, ela se locomove, né? Você vê ali um rio, um pico, né? Uma serra, e logo embaixo tem um rio, e é muito normal que quando chove, essa água toda dessa montanha, dessa encosta, desça em direção ao rio. E o rio ele pode trazer material de vários quilômetros acima da onde você está. Então pode ser que o ouro que você está extraindo aqui, ele tenha vindo 50, 60, 70 km rio acima e tenha chegado ali com a enxurrada ou com alguma outra ação ali da chuva, coisas do tipo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ouro do rio, ele não se origina no rio, mas ele sai e ele vai parar no rio. Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. O ouro ele vai vir de algum local e ali ele vai se encontrar, ele vai parar no rio. E eu já quero te fazer um convite, caso você queira se aprofundar um pouco mais na arte do Garimpo de Ouro Manual de forma gratuita, tá? Eu preparei um aulão 100% gratuito, um aulão grátis, tá? De 60 minutos,
em que eu abordo esse assunto e muito mais, tá? Hoje a gente vai dar uma pincelada, mas eu tenho um aulão gratuito que eu vou falar, né, de tudo isso e muito mais. Tudo que você precisa aprender para você estar tendo um garimpo de sucesso, tendo uma extração, fazer o principal antes de colocar a mão na massa, eu ensino nesse aulão, tá? O aulão já tá gravado, o aulão já tá no ar. Você só precisa clicar aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro link no comentário fixado. É só você ir aqui nos comentários. O primeiro comentário fixado vai ter vários links, tá? O primeiro é do nosso aulão grátis. O segundo é do nosso curso Garimpo de Ouro Manual, né? Que a gente está formando aí alunos aí na área da extração de garimpo de ouro manual. Inclusive, se você quer aprender sobre garimpo de ouro manual, te convido a clicar no segundo link. Você tem lá todo o atendimento da nossa equipe, o atendimento humanizado, a nossa equipe de suporte está lá a todo momento para poder te ajudar. São 34 videoaulas sensacional que vai do zero ao mais avançado, desde o momento do mapeamento até a extração do ouro, purificação e venda. Você vai aprender aqui no nosso curso Garimpo de Ouro Manual. E esse mês o nosso cupom de desconto de 20% acabou, né? O curso volta para o valor de 300 e pouquinho, mas se Deus quiser agora, em breve a gente vai estar colocando outro cupom, talvez no meio do mês aí para vocês, para melhorar aí a forma de vocês adquirirem o curso. Mas não perca a oportunidade, clica no link aqui e venha conhecer o nosso curso por dentro, tá? O terceiro link do nosso curso, tá, gente? É o link do meu segundo canal, do canal Garimpo Brasil Detectorismo. É um canal voltado para detectorismo, tem tudo que você precisa saber sobre detectorismo, garimpo com detector de metal. Vai lá que o canal tá sensacional, tá crescendo bastante. Se inscreve no canal, aciona o sininho, dá aquela força para Garimpo Brasil. Inclusive tem sorteio lá semana que vem, então fica por dentro para não perder aí os nossos sorteios, tá? E temos o quarto link também, que é o link da AquiGold, tá, gente? A AquiGold é a nossa mais nova parceira, tá? A AquiGold é um destacamento da loja ConstruVolt e lá você encontra tudo que você precisa para garimpo, desde bateia até plantas de lavagem e mesa separadora. Então, tudo, carpetes, tudo que você necessitar, você encontra na AquiGold. Tem aqui o contato deles aqui e link também na descrição e no comentário fixado. Então não fique fora dessa, tá? E aí vem o segredo, né? Aquele ponto matador que pode fazer a diferença entre você ter essa sua extração e não ter, em você ter uma boa extração e você não ter. Gente, entenda uma coisa, foi colocado na minha mente e na sua que o ouro é algo difícil de se encontrar. Ao longo da nossa vida a gente aprende que o ouro ele é valioso e se ele é valioso, automaticamente ele é difícil de se encontrar. Você não acha por aí algo que é extremamente valioso. Essa é a mentalidade que nos foi colocada. Só que na verdade o grande segredo do ouro não está em encontrar. O ouro ele está, bem dizer, 99% das regiões do nosso país. Tem algumas regiões que não tem ocorrência? Tem, mas são poucas. O que existe na extração do ouro é algumas regiões que vale a pena a extração e outras regiões que não vale a pena. Quando eu coloco numa balança, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e coloco em comparação o estado de Minas Gerais aqui, o nosso estado aqui em Minas Gerais, ele tem muito mais rentabilidade na extração do que no estado do Rio de Janeiro. Aí às vezes eu falo assim, olha só gente, a extração no Rio de Janeiro não vale a pena. No Rio de Janeiro não tem ouro. Quando eu digo que no Rio de Janeiro não tem ouro, não quer dizer que você não vai encontrar ouro. Eu tô querendo dizer que no geral, em 99% das vezes, a extração lá não vale a pena. Você vai trabalhar muito para pouco resultado. Então não tem ouro. Se não vale a pena extrair, não tem. Quando eu digo assim, olha, aqui em Minas Gerais tem bastante ouro, eu tô querendo dizer que aqui vale a pena a extração, tá? E quando a gente vai começar o nosso garimpo, a gente tem o costume de começar afobado. Aí você compra a tua bateia ou compra aquele seu detector de metal e você vai para o primeiro rio que você encontra na tua região. Chega lá, você passa o detector de metal e você simplesmente não encontra nada. Ou então você pega a sua bateia, faz um buraco ali com a pá, coloca o material na bateia e você não encontra nada. Aí você vira pra gente e fala assim, Wesley, todos os indicadores que você tem no seu vídeo, eu tenho na minha região. Por que motivo que aqui eu não estou encontrando? Por que motivo que eu não tenho? Será que a minha região não tem? E aí eu já ajudei várias pessoas ao longo da minha caminhada em regiões que ela jurava que não tinha nada e eu chegar, fazer o teste, fazer a parte de mapeamento de área e encontrar o famoso gold. Então, qual é a diferença?
O que eu fiz que essa pessoa não fez? Qual é o segredo? Onde eu me aprofundei que essa pessoa não se aprofundou? Então, qual é a diferença de alguém que tem experiência e propriedade de causa na extração para alguém que está começando agora? A palavra é conhecimento. Exatamente quando eu chego num local, eu não vou chegar num local afobado querendo fazer a extração. Eu vou chegar num local, a primeira coisa que eu vou fazer, e isso aí segue para você que está se perguntando como saber se a sua região tem ou não tem ouro, a primeira coisa que eu vou fazer quando a pessoa entra em contato para eu fazer uma consultoria, eu vou chegar, vou pedir a ela o CEP da localidade, da propriedade onde que ela está, vou pedir o CEP, vou pedir o endereço. A partir desse momento eu vou entrar em sites como o Jazida, vou entrar em sites, por exemplo, como a ANM na seção Sigmine, tá? E lá eu vou ter acesso a todos os processos minerários em curso e processos minerários já extintos em áreas que estão produzindo ou áreas que já exauriu. Eu vou ter todo o histórico daquela região, o histórico registrado, tá, gente? O fato de uma cidade, um estado não ter histórico não significa que não tenha. Nós sabemos que 99% dos garimpeiros no Brasil trabalham de forma ilegal. E muitos deles, quando encontram uma jazida, encontram uma área de extração, eles ficam de bico calado porque eles não querem correr o risco de pedir a permissão de lavra e perder ali a sua extração. Então, muitos dos lugares que são extraídos no Brasil hoje são extraídos de bico calado e infelizmente não entra no registro da ANM, infelizmente porque o governo acaba causando isso, impulsionando as pessoas a trabalhar de forma errada, tá? Mas é a realidade do nosso país. Então, o fato de não ter um histórico na sua cidade não significa que não tenha, mas a gente começa a se basear por aí. Então eu vou lá, vou entrar, vou ver se tem. Opa, eu vi que aqui na região do cara tem histórico, tem lugares de extração, tem áreas de registro, tem áreas que já exauriu, tem áreas que estão em pleno funcionamento, em plena extração. Aí eu começo a formar qual é o padrão geológico da região do cara. Eu começo a formar qual é a possibilidade de na região dele ter. Por quê? Se tem, por exemplo, uma extração que fica um pouco acima da propriedade dele e um rio corta essa extração, já abre uma possibilidade de um aluvião na propriedade dele. Se o cara tem uma mina em que o filão principal vem em direção a leste e a propriedade do cara fica a leste, tem uma possibilidade desse filão central cruzar também a propriedade da pessoa que está me contratando. Então, aí a gente vai para essa parte de levantamento histórico. Depois disso, eu posso trocar uma ideia, por exemplo, com alguns moradores da região, algumas pessoas mais antigas que moram por ali, perguntar se alguém já ouviu falar que alguém extraiu, se alguém já ouviu falar que ali em algum lugar teve, porque sempre tem aquela pessoa mais antiga que já ouviu falar, teve uma extração, mas acabou, e os mais novos não sabem. Essa é a parte de levantamento, de buscar um embasamento. A partir desse momento, a gente vai definir qual a atividade que vai ser extraída ali. Isso vai servir para você. O que eu pretendo fazer de extração aqui na minha região? Olha, a extração aqui pretendo ser aluvião. Então nós vamos nos dirigir para rios ou localidades que tenham uma assinatura aluviar. Um lugar que já teve um rio que secou. A gente vai se dirigir a esses locais, um lugar onde passou muita enxurrada, onde passa muita enxurrada, então pode trazer esse material. E esse material para ser aluvião, ele não precisa estar no rio, ele está em cima ali da terra, ele está ali de forma que foi jogado ali, é um material aluvião, veio da natureza, né? A natureza jogou ele ali, então é aluvião. Esse aluvião ele pode estar numa área de baixão, que são formados geralmente assim, materiais que vêm de cima da serra, para ali e dali vão ser extraídos, tá? Então a gente vai para essa parte agora, a definição. Eu defini que no meu caso é aluvião, eu vou me dirigir para esses tipos de locais. Nesses locais, quando eu chegar, vamos supor, por exemplo, um rio, eu vou chegar no rio, eu não vou pegar qualquer lugar e vou fazer a extração. Aí entra a questão de mapeamento de área. Você precisa conhecer um pouco sobre o princípio de mapeamento de área, é um assunto muito grande para a gente falar aqui. Mas no geral, igual, por exemplo, tem princípios como eram utilizados, por exemplo,
por muitos garimpeiros antigamente, e principalmente os bandeirantes. Eles descobriram que na curva do rio o material pesado fica mais preso. Ah, Wesley, pode ter na reta? Pode, mas na curva do rio sempre vai ter mais possibilidade. Então o cara pegava aquela curva mais acentuada, onde ele já via o sinal. Qual o sinal? Tem muito cascalho, significa que ali é uma zona de baixa pressão. Tem muita pedra, significa que é uma zona de desaceleração. Tem muito cascalho com óxido de ferro enegrecido, significa que o material pesado está se concentrando ali. Então, visualmente, você começa a formar o padrão da região. Formou esse padrão, definiu aonde você vai fazer os testes, aí sim, você vai fazer teste naquele local, não desistindo só porque você fez um buraco aqui e não funcionou. Você vai fazer um buraco aqui, a cada 1 metro você faz outro, para você definir na área inteira. Olha, Wesley, eu cavei até 1,20 m, 1,5 m, tô aqui quase 2 metros de profundidade e realmente não fagulhou. Então você pode subir mais para cima no rio ou mais para baixo, procurar uma outra área, porque ali não foi um depósito aluviar, tá? Mas os cascalhos, as pedras, esses indicativos que você vai procurar depois, como a areia negra, né, o óxido de ferro ali, o esmeril em alguns lugares conhecidos, indicador de rubilita, a própria rubilita mesmo, a própria granada, quartzo leitoso principalmente, quartzo rolado, os cascalhar geral, caulim e vários outros materiais que são parte do padrão para o gold. Procurou esses materiais, encontrou esses materiais, aí você vai fazer seu teste. Então, a base principal, gente, tem gente que me pergunta, Wesley, no Mato Grosso tem ouro? Se eu não garimpei no Mato Grosso, eu não vou saber. Eu vou saber do histórico. Wesley, então a cidade tem ouro? Se eu não garimpei lá, eu vou saber do histórico, mas não vou saber se a cidade tem. Qual é o principal para saber se na minha região tem ouro? Teste. E qual é o principal para eu fazer o teste? Conhecer o mapeamento de área. Como é que você vai saber se o quartzo é ou não um indicador para o ouro se você não sabe o que é um quartzo? Como é que você vai saber se mica é ou não um indicador para o ouro se você não conhece mica quando você encontrar? Como que você vai saber, por exemplo, se é um material caulim ou se ele é uma massa de arenito, se você não conhecer a diferença entre caulim e massa de arenito? Então, isso que entra a questão de conhecimento. Um médico, ele não faz uma operação cirúrgica antes dele se formar na faculdade e aprender a operar. Então, da mesma forma, o garimpeiro tem que buscar conhecimento antes de ir trabalhar. Muitas das pessoas hoje que não têm extração de ouro é porque, infelizmente, elas não têm conhecimento, se tornam os rodados. Se você for ver, lá em Serra Pelada, onde já foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, teve gente rodada. Lá no meio do ouro, onde pessoas ficavam milionárias todos os dias, teve gente que não conseguiu extrair nada. Por quê? Falta de conhecimento. Ouviram falar do ouro, largaram as suas profissões e foram. Chegaram lá, não tinha embasamento e conhecimento para a extração do gold. Conforme eu falei com vocês, o ouro está presente em 99% dos locais do nosso país. O que precisa são pessoas fazendo mapeamento de área de forma correta, fazendo levantamento, pesquisando e extraindo esse gold, tá? Então, a base principal é o mapeamento. Não se afobe, vai pro teste, testa, leva uma bateia, leva uma cuia. Se depois disso tiver produção, aí pense em montar uma calha, pense em montar um equipamento melhor para a extração. Mas o principal é fazer o mapeamento de área, levantar a base histórica e aí depois você vai fazer suas bateias de teste e bom garimpo para você. Espero que eu tenha te ajudado nessa curtinha aula de hoje. Segunda-feira tem uma aula sensacional aqui no canal Garimpo Brasil, você não pode ficar de fora, tá? E Garimpo Brasil, aqui vocês aprendem de verdade. Já convido cada um de vocês aí para se inscrever no canal Garimpo Brasil Detectorismo, clicar no primeiro link aqui para nossa aula gratuita, o segundo link aqui para o nosso curso Garimpo de Ouro Manual e também se quiser comprar o seu equipamento para garimpo, o quarto link aqui na descrição é o link da Gold, a nossa mais nova parceira. Muito obrigado, Garimpo Brasil, aqui vocês aprendem de verdade.